Continuando aí com o nosso próximo vídeo, falando hoje, né, sobre a educação na Grécia Antiga. A educação ela tinha diferenças de uma cidade para outra. Então vamos pegar de exemplo mais uma vez aí Esparta e Atenas, para vocês poderem entender aí como era bem diferente o processo, tá bom? A educação espartana. Somente os bebês considerados perfeitos sobreviviam em Esparta. Como assim? Quando a mulher espartana ela ficava grávida, no momento do nascimento da criança, as parteiras a auxiliavam. E ali, então, quando a mulher entrava em trabalho de parto, já se chamava os gerontes, não todos, tá? Só alguns deles, acho que 2 ou 3, para que ele vistoriasse a criança, porque em Esparta, gente, só sobrevivia a criança considerada saudável. Então, a mãe e o pai não recebiam o bebê assim que ele nascia. O bebê ele era colocado no chão, né, para que um geronte se aproximasse, pegasse aquela criança e fizesse ali tipo uma vistoria na criança, tá? E se ele considerasse aquela criança perfeita, pelo menos fisicamente, né, saudável, aquela criança era entregue para os pais, para que eles pudessem ficar com a guarda daquela criança até os 7 anos de idade. Se a criança fosse considerada imperfeita, eles eliminavam a criança, eles levavam num local fora de Atenas, que era um precipício, e lançavam aquela criança naquele precipício. Alguns historiadores dizem que suspeitam que isso talvez não seja verdade. Mas, embora, por outro lado, existem aqueles que dizem que isso realmente acontecia, que os espartanos praticavam infanticídio. Por qual motivo? Eles praticavam infanticídio porque eles acreditavam que Esparta dependia dos seus guerreiros para a sua sobrevivência. E uma criança imperfeita, que fosse incapaz de lutar, ela seria um peso para Esparta e ela não conseguiria defender a cidade. E ela representaria um peso a mais, tá? Então eles preferiam eliminar aquele peso antes que se tornasse mais velho e que eles não conseguiriam dar um fim. Bom, se isso é verdade ou não, até hoje existem dúvidas com relação a esse fato, tá? O estado de Esparta é que era responsável pela educação da criança. Então, o pai e a mãe não desembolsavam um tostão do bolso para bancar a educação da criança. Tudo era responsabilidade do Estado. Isso só para o espartano, tá, gente? Não entrava para o periéco nem para o ilota, tá bom? Então, só o espartano. Então, aquela criança espartana, o menino, chegava aos 7 anos de idade sob os cuidados do pai e da mãe. Com 7 anos de idade, quando ele completava 7 anos de idade, os guerreiros vinham buscá-lo na casa dele e o levava para o apogeu, tá? O apogeu era tipo um acampamento de meninos, haviam estruturas, né, para eles poderem ficar lá, um alojamento, e ele passava a viver ali com outros meninos da mesma idade, tá? E assim que ele chegava lá, ele recebia os seus tutores, que eram garotos também, mais velhos do que eles, em torno de 13, 14 anos de idade, e que passava ali para eles as regras da casa. Isso o pai desse menino também já o preparava, porque o pai dele passou pela mesma coisa, e o avô dele passou pela mesma coisa, e o bisavô, e era assim de geração em geração. Então isso para eles era muito comum, tá? Eles já preparavam a criança para esse momento, e esse garoto ele era então colocado ali junto com outros garotos, mais ou menos da mesma faixa etária, e recebiam as instruções. Uma das principais instruções era chamada de xenofobia, que ele ia aprender desde pequeno a ter uma certa aversão em relação ao estrangeiro. Ele aprendia a desconfiar muito dos estrangeiros, a
não aceitar uma convivência de confiança com o estrangeiro. Eles conviviam, mas não tinha aquela confiança, não tinha aquela relação amigável 100%. Ele também aprendia a respeito do laconismo, onde ele era incentivado a falar só o estritamente necessário. Então, quando ele chegava lá, não é que ele não conversasse com os coleguinhas, ele conversava, mas na hora das lições, na hora de passar-se uma instrução, ele tinha de ficar de boca fechada e só falava quando ele era interrogado, né? Quando lhe faziam alguma pergunta, ele tinha permissão para falar. Caso ele falasse fora de hora, ele apanhava por isso, tá? E ele já era levado às instruções, né, que iriam formá-lo como guerreiro. Então, ele aprendia a ler, escrever, calcular, tá? Ele não era um analfabeto, ele sabia tudo isso, ele aprendia lá na escola, mas ele também aprendia principalmente a desenvolver o seu físico e as habilidades de luta. Por exemplo, ele era incentivado, né, a lutar com outros garotos da mesma idade, inclusive de tirar até sangue, para que ele aprendesse a se defender e a atacar. Mas ele também aprendia o companheirismo, né, com seus amigos. Eles cresciam juntos para poder desenvolver uma relação de fraternidade mesmo, de irmandade entre eles. Eles tinham isso, esse sentimento um pelo outro, porque eles cresciam junto a partir dos 7 anos de idade e praticamente passavam a vida inteira um ao lado do outro e lutando um ao lado do outro. Então, ali também era para desenvolver o conhecimento com relação ao seu companheiro de luta, e eles desenvolviam o físico, né? Então, eles praticavam corridas, praticavam natação, praticavam lutas, como eu falei para vocês, e também aguentar os rigores da vida, como fome, frio, calor. Quando esse garotinho de 7 anos de idade chegava aos 12, 13 anos de idade, o treinamento se intensificava. Aí ele já recebia armas de madeira, como, né, espadas de madeira, o escudo de madeira, para ele aprender a golpear. E também ele treinava com as lanças, porque os espartanos também lutavam com a lança. E eles tinham todo esse treinamento físico, todo esse treinamento voltado para tornar esse menino um militar perfeito, tá? Então, torná-lo um guerreiro perfeito, pronto para a luta e defender Esparta até a morte, se necessário fosse. E esse garoto, quando chegava aos 12, 13 anos de idade, ele recebia basicamente só a parte de baixo, né? Que seria algo parecido com uma cueca, e ele não recebia mais nenhum tipo de vestimenta e ele tinha que se virar para comer. Já não era mais o Estado que fornecia o alimento para ele. Isso era uma outra forma de ensiná-lo a se embrenhar, a buscar comida. Ele podia até roubar a comida, ele podia ser pego, tá? Então era para incentivá-lo a entrar para pegar a comida sem ser visto. O objetivo era ensiná-lo a se camuflar, entrar, por exemplo, num acampamento inimigo e sair sem ser visto, tá? E também ele aprendia, né, a depender muito dos seus companheiros e a questão da confiança, né? Então eles desenvolviam isso muito bem. Quando ele chegava aos seus 16 anos de idade, ele passava por uma última prova, que seria, por exemplo, Esparta tinha muito ilota, né? Então vocês viram aí, 85% da população era ilota. Então Esparta temia revoltas dos ilotas, que viesse e colocasse essas revoltas, colocasse um ponto final na estrutura espartana de governo da cidade, e eles perdessem aquele poder que eles tinham. Então eles encontraram um meio de controlar o aumento populacional dos ilotas, que era fazer uma última prova para esses meninos de 16 anos de idade, antes de ir para a guerra, que era entrar nos acampamentos dos ilotas, né, nos bairros onde os ilotas moravam, e matar 6 deles, tá? Então, 5. Cada menino com 16 anos de idade, espartano, tinha que entrar
no bairro dos Ilotas e matar 5 deles durante a noite e sair sem ser vistos, tá? Então era a última prova deles, eles tinham até um nome para isso, não me lembro agora. E depois disso, esse menino estava apto a ir para a guerra, mas ainda não para lutar, mas para estar lado a lado dos adultos. Quando ele fazia 18 anos, aí sim ele já assumia o seu status de guerreiro. Assim, aí quando ele com 18 anos, ele com status de guerreiro, aí chegava aos 30 anos, né? Ele já era considerado um homem adulto e a partir dali ele recebia, o Estado permitia a ele uma esposa, então, né, ele adquiria uma esposa que era espartana também e recebia do Estado um lote de terra para ele administrar e 6 ilotas que iriam trabalhar nas terras dele, ou seja, queriam plantar, colher, tá? E o objetivo dele era somente guerrear por Esparta, defender Esparta e atacar por Esparta, tudo pelo Esparta, tá? Essa educação espartana ela era voltada única e exclusivamente para formar guerreiros para Esparta. As meninas tinham um treinamento um pouco parecido, aprendiam também a ler, escrever, calcular, mas também tinham treinamentos físicos e até mesmo de luta. Só que as meninas não eram preparadas para ir para a guerra, mas elas eram preparadas para desenvolver um físico forte, saudável, para gerar filhos fortes para Esparta. Mas além disso, elas também aprendiam a lutar, aprendiam a atacar e a se defender, porque os homens viviam em guerra, então sempre se afastavam de Esparta. A ideia era que deixar essas mulheres preparadas para caso Esparta fosse invadido, as mulheres seriam capazes de defender a cidade de uma invasão e até mesmo defender a própria vida, tá? Então esse era o objetivo. As mulheres elas tinham o direito de ir e vir, elas podiam andar pelas ruas livremente em Esparta sem nenhum problema, tá? Elas podiam inclusive, né, ter direito a falar o que pensavam nas assembleias, mas elas tinham algumas limitações de participação política. Fora isso, elas tinham uma vida bem livre, comparada, por exemplo, com a vida das atenienses, né, que era uma vida bem restrita. Aí que eu expliquei para vocês, tá? Aqui é a cena do filme 300, que conta a história, né, dos espartanos, que fala um pouquinho, no início do filme fala sobre essa educação espartana, tá bom? A educação ateniense, ao contrário da espartana, a educação ateniense ela não era responsabilidade do Estado, ou seja, os pais que tinham que bancar a educação dos filhos, eram os pais que tinham que pagar pela educação dos seus filhos. As escolas elas eram privadas, ou seja, particulares, porque era o Estado, os pais que pagavam por ela. Então significa isso que nem toda criança ateniense estudava, somente aquela criança que o pai tinha condições de pagar um professor, que não era barato, era caro. Mas aquela criança que tinha condições, ela começava os seus estudos a partir dos 7 anos de idade, tanto meninos quanto meninas, e aprendiam o básico, dos 7 aos 14 anos de idade. Aprendiam a ler, escrever, contar, recitavam de cor trechos literários como a Ilíada e a Odisseia, e também aprendiam música. Quando a menina, quando formava, tinha 12, 13 anos de idade, até 14 anos, ela parava os seus estudos e aí ela seria instruída praticamente em casa, né, com a sua mãe, voltada para a educação do lar. Ela ia aprender a cozinhar, ia aprender a costurar, né, aprender a administrar. Se ela fosse uma criança rica, ela ia aprender a administrar a casa, né, a lidar com os escravos, fazer, por exemplo, o estoque, né, da comida que eles tinham em casa e tudo mais. Então ela ia aprender essas coisas, tá? Já os meninos,
quando completavam 14 anos de idade, eles continuavam seus estudos, indo para o chamado ginásio, aonde os estudos no ginásio eles se intensificavam. Tá? Então, lá no ginásio, eles também introduziam a educação física para os meninos. Então, eles começavam a praticar esportes, praticavam lutas e até mesmo aprendiam a usar as armas, né? Porque a partir daquele momento dos 14 anos de idade, o menino já começava a receber instrução militar. Então, a ideia lá em Atenas era que esse menino tivesse uma formação completa, que ele fosse capaz de discutir política, que ele fosse capaz de falar sobre vários assuntos da vida, né, filosofar, que ele fosse capaz de falar sobre literatura, mas que ele também fosse capaz de lutar e defender a cidade de Atenas. Então, o objetivo da educação ateniense era formar um cidadão completo, que era capaz de participar ativamente da política, mas ao mesmo tempo fosse um militar que ou atuasse no exército ou atuasse na marinha, tá bom? Então, essa era a educação ateniense, até ele ser maior de idade. Tá? Significava que ele seria um guerreiro. Ele poderia ser, por exemplo, se ele fosse o filho de comerciante, ele geralmente seguiria os passos do pai, ele seria um comerciante. Tá? Mas, caso Atenas entrasse em guerra, esse garoto, que agora seria um homem, ele estaria preparado para pegar em armas e defender a cidade. E haviam aqueles que realmente iam para o militarismo, né? Aqueles que se tornavam soldados por profissão. Então, aí, como eu falei para vocês, dos 15 aos 18 anos, os jovens estudavam nas palestras, que eram chamados ginásios, tá? Essas palestras também eram escolas pagas, só que tem uma diferença. A palestra não era 100% particular, ela tinha o dinheiro do Estado, tá? Então, uma parcela dos gastos que o pai tinha era bancado pelo Estado. Os meninos praticavam esportes e ginásticas em geral, tá? Desde corridas, lançamento de dado, salto à distância, tá? Natação, jogos, mas eles também aprendiam sobre literatura, artes, tá? Praticavam arte. As meninas eram proibidas de fazer, por exemplo, teatro, então era só os meninos. E se na cena tivesse um papel feminino, tá? Eles eram feitos pelos próprios meninos, eles se travestiam de meninas e faziam o papel feminino. A filosofia, então eles aprendiam sobre vários dilemas da vida humana, né, e discutiam sobre o assunto, que era nada mais do que filosofar. Aprendiam sobre a oratória, que era falar em público, sem ficar gaguejando, sem ficar titubeando, né, e seguir uma linha de raciocínio, né, e recebiam um treinamento militar, como eu falei para vocês. Eles eram treinados para estar tanto preparados para a guerra, quanto para a vida política de sua cidade. Então, seria aí uma educação dita pelos atenienses como uma educação completa. Aí o professor ensinando o garoto, né, já está no nível mais avançado, já é um garoto um pouco mais velho, e aqui atrás os garotos praticando uma luta livre. Está pelado, tá? Sim, está pelado, eles praticavam os esportes, praticavam as ginásticas e a luta livre nus. Tá? Por isso o ambiente não era frequentado pelas meninas, somente por meninos, tá? Parar por aí, tá? E ficamos aí até a próxima aula. Gente, fiquem com Deus, até lá.